Olá, alunos! Tudo bom, galera do terceiro ano? Bom, vamos lá. Então, assim, falei pra vocês sobre o assassinato do Kennedy, né? Então tem vários filmes também que vocês podem ver que abordam o tema, enfim, né? É uma situação bastante importante, digamos assim, né? Na história estadunidense. Bom, então o Lyndon Johnson, né? Ele vai assumir, era o vice-presidente, e basicamente depois ele vai ser reeleito e vai ser somente durante o governo dele, né? Que ele vai ter, ele já tinha uma postura bem mais anticomunista, não que o Kennedy não tivesse, também tinha, né? Mas vai ser mais, digamos assim, virulento, né? E ele vai, então, entrar na grande guerra quente, assim, dos Estados Unidos nesse período aí, que é a Guerra do Vietnã. E a gente vai falar sobre a Guerra do Vietnã mais pra frente, tá? Mas ele vai enviar, enfim, milhares de soldados. É uma guerra bem diferenciada no sentido de que ela foi muito televisionada. E aí se pode perceber o quanto era, digamos assim, algo bastante enfim, toda aquela ideia de vamos levar a liberdade para os outros países e tal, não é bem assim, né? Então a gente vê muitas atrocidades feitas pelos soldados estadunidenses, enfim, o caos. E Guerra do Vietnã também é um tema bastante abordado por filmes, enfim. Vou tentar fazer um apanhado para deixar para vocês assim, uma lista de sugestões de filmes, tá? Bom, então, basicamente a gente vai ter uma série de protestos, né, que os Estados Unidos acabam, então, né, se colocando numa guerra que, enfim, né, em tese, não era uma guerra sua, né, uma guerra terceirizada e que está envolvida com essas disputas com a União Soviética, tá? Mas a gente vai trabalhar isso deixando mais pra frente, tá? Então agora a gente tá pautando, basicamente, os Estados Unidos nesse contexto, tá? Então um ponto que eu queria falar com mais profundidade, ou falar um pouco mais, porque acredito que seja um ponto extremamente relevante, é a questão dos direitos civis, né? Então o que são os direitos civis, a luta pelos direitos civis que ganham força, né, na década de 50, 60 principalmente. Bom, a gente tem que lembrar que com a abolição da escravização, né, lá no final da Guerra Civil Estadunidense, né, a Guerra de Secessão, as coisas não foram acomodadas de uma forma realmente adequada, pacífica, essa população negra, né, ex-escravizada não foi integrada uma forma plena na sociedade, apesar de, num primeiro momento, né, haver essa proposta, né. A gente tem que lembrar que a guerra de secessão não foi exatamente por esse motivo, né. Claro que as pessoas gostam de lembrar isso, a guerra pela libertação, pela abolição. Na verdade, havia interesses econômicos fundamentais do norte, né, e que o sul estava entravando, digamos assim, né. E a escravização estava dentro dessa pauta, mas não era assim, nossa, sabe, tipo algo certo ou motivo central da luta. Bom, e com isso, né, eu quero dizer para vocês que a população negra ela não foi integrada de forma plena na sociedade, ela continuava sofrendo racismo, tanto no norte quanto no sul, né, mas no sul era muito pior, né, óbvio, né. E, inclusive, a própria bandeira confederada é uma bandeira, né, que traz essa simbologia, assim. Então, assim, a gente tem, né, o que essas pessoas acabam não recebendo os direitos, eram impossibilitadas de frequentar escolas, por exemplo, né, então não recebiam educação, né, tinha uma série de impedimentos, havia todo um contexto simbólico, né, no sentido de que as pessoas, como se as pessoas negras fossem perigosas ou fossem inferiores, enfim, não tivessem capacidade cognitiva de aprendizagem, né, há toda uma ideia, por exemplo, do perigo do homem negro, né, que o homem negro poderia ser um perigo para as mulheres brancas, enfim, uma série de questões, né, então também toda uma discussão do voto, que o homem negro, no primeiro momento, não teria direito ao voto, mais tarde o homem negro acabou tendo direito ao voto, mas foi toda uma situação bastante complicada, havia toda uma simbologia, né, a gente pode ver lá, tem um filme chamado O Nascimento de uma Nação, que eu acho que o primeiro longa da história do cinema, que foi feito exatamente falando sobre a Guerra de Secessão, e é um horror, sabe? Eles mostram, é um filme extremamente racista. A gente tem marchas da Ku Klux Klan, né? A Ku Klux Klan nasce com isso, com esse não aceitar, né? Então, são grupos que lincham pessoas negras, né? Então, inclusive, o linchamento da população negra, né? Matar alguém, um negro, de uma forma assim brutal, né? A chutes, a pedradas, enfim, era algo que estava na lei, tinha uma lei que protegia. Então, o que acontece? Se procurarem na internet, vocês vão ver isso aí. Era muito comum tu ver enforcamentos de pessoas negras. Então, tem fotos, tipo, de uma pessoa, de um
cadáver de um homem negro, de uma mulher negra, e vários brancos, claro, aqueles brancos, lógico, todos cidadãos de bem, que vão na igreja comungar, óbvio, né? Tudo lá, todo mundo tirando foto, assim, sabe? Se existisse selfie naquela época, eles iam estar lá tirando selfie com um cadáver pendurado embaixo. E eu não estou brincando, pessoas, só vocês olharem. Bom, estamos aí em 2020 e tivemos o assassinato de um homem negro, né, por um policial branco nos Estados Unidos, com o joelho no pescoço da pessoa, né, a pessoa que não conseguiu respirar. E ele meio posando pra foto, sem vergonha nenhuma, assim, mostrando o seu rosto. E a gente não precisa ir muito longe, sabe? No Brasil isso aí é uma banalização, uma coisa diária, constante, a gente não precisa ir nos Estados Unidos, né, ver isso. Mas como eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou referenciando essa situação, tá? Então, várias situações, por exemplo, tem um livro que é espetacular, que, né, se vocês um dia acessarem, enfim, é maravilhoso, que é um livro da Angela Davis, né, chamado Raça, Classe... me esqueci, tá? Mas enfim, é um livro da Angela Davis maravilhoso, tá? E lá ela faz essa narrativa, assim, ela conta, né, muito dessa história, muito dessas ideias e dessa luta da população negra para existir, né, para sobreviver, digamos assim. A Angela Davis conta várias mulheres, né, o protagonismo feminino das mulheres negras, principalmente, em relação a essas questões, né, a essa luta. E também pessoas brancas, enfim, né, que se alinhavam, então, né, que tentavam auxiliar e que muitas vezes, por exemplo, havia uma mulher, que eu não me lembro o nome também, mas que era uma professora branca e começou a admitir crianças negras, né, para ensinar a ler, escrever, enfim, e teve essa casa depredada, botaram fogo na casa dela, enfim, essa é o contexto, tá, pessoas, da questão dos direitos civis, então, né, isso vai desde o processo abolicionista e, né, décadas depois, né, de um modo geral a população negra era absorvida em trabalhos mal remunerados, mal pagos, né, geralmente em profissões desprezadas, né, e também muito encarceramento, então as pessoas negras eram presas por qualquer coisa, né, e se utilizava o trabalho, né, um trabalho, né, escravizado, basicamente, né, dentro das prisões, assim. Então, vocês vão ver filmes antigos, por exemplo, que mostram, né, aqueles prisioneiros com a bola de ferro no pé lá, né, quebrando pedra, sei lá, enfim, né, também era uma forma de uso daquela mão de obra, certo? Bom, então só pra vocês entenderem o contexto. Tem uma música, aliás, também que eu acho que também representa, né, por exemplo, nós tinha uma cantora, a maior cantora de jazz, eu acho, da história do jazz, que se chamava Billie Holiday, e ela tem uma música que é muito bonita, assim, muito triste, deprimente e tal, mas muito bonita, chamada Estranho Fruto. O que é o estranho fruto? Ela vai descrevendo o estranho fruto, que na verdade são árvores que dão corpos negros pendurados, né? Porque era muito comum linchamento pelo enforcamento, né? Então, né, aconselho vocês a verem, a ouvirem a música. Tem um clipe, né, assim, com fotos de pessoas negras linchadas, é pesadão, mas dá para entender muito bem o que é essa luta pelos direitos civis. Bom, nessa perspectiva, a gente vai ter uma série de lideranças negras que vão despontar e que vão começar, então, a se colocar, certo? Então a gente vai ter, por exemplo, né, algumas leis que vão ser implantadas lá na década de 50, 60, tentando acabar com a segregação. Então a gente tinha locais específicos para negros, diferenciados né, dos brancos. Então uma menina de 6 anos, né, foi a primeira negra a poder estudar numa escola mista. Ela foi assim, ela teve que entrar na escola, né, uma criança de 6 anos, uma menina chamada Ruby, com policiais em volta para protegê-la dos cidadãos de bem que queriam agredir uma menina de 6 anos que queria estudar. Né? Sim, nos Estados Unidos, né? Terra da liberdade, legal, beleza. Bom, então a gente tem toda essa situação, por exemplo, num ônibus, né? Então, se tinha lugares específicos para negros separados dos brancos, se algum branco entrasse e não tivesse lugar, o negro tinha que levantar para o branco sentar. E nós tivemos uma mulher chamada Rosa Parks, uma senhora costureira, que vai dizer não, que ela não ia se levantar, que ela estava cansada e ela não ia se levantar. Adivinha? Ela foi presa. Mas ela foi um nome, assim, de resistência que ficou, então, né, marcado na história. E nós temos várias situações, né, dessas humilhações, né, e pessoas que lutaram contra isso. Então, como a população negra era extremamente agredida, enfim, a gente teve uma série de questões, por exemplo, né, de organização, como os chamados Panteras Negras, que era um grupo, então, que se organizava para combater, né, que era um grupo que se colocavam como, tipo, de autoarmamento,
armamento, ou seja, vamos nós nos armar, porque senão eles vão nos matar. Então, os Panteras Negras, eles foram considerados um grupo terrorista, óbvio, né? Porque armado só podia ser os brancos, né? Os negros não podiam andar armados. Mas, enfim, eles se organizaram nesse sentido. Outra liderança importante também é o Malcolm X, também tinha essa mesma visão de uma autodefesa, né? Então não era uma ideia de, tipo, vamos sair matando os brancos, mas de autodefesa mesmo, né? E pela violência, porque, tipo, na visão dele, era uma coisa assim, né? Tipo, eu não vou confundir aquilo que... aquela violência que eu, né, recebo naquela opressão com a resposta que eu dou, né? Então, o Malcolm X acabou sendo assassinado, né? As lideranças dos Panteras Negras também foram presos, né? E outra liderança expressiva, né, do movimento negro foi o Martin Luther King, que era um pastor negro, né? Indico para vocês verem um vídeo chamado I Have a Dream, que é um discurso que ele faz, muito famoso, né, falando o quanto ele queria essa paz, etc. Então ele era um pastor, né, que tinha muita gente que seguia, enfim, e ele tinha um discurso já diferente. O discurso dele era mais, por isso que ele, né, inclusive fez muito sucesso, enfim, né? E a ideia, ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, né, em 64, a ideia dele era meio como a do Gandhi, né, na Índia, que a gente vai falar depois, quando fala de descolonização, eu falo do Gandhi, mas era uma ideia da não violência, então era uma resistência, uma desobediência civil, ou seja, tem um lugar que não deixa os negros entrar, todo mundo entra, senta no chão, sabe? Então, era uma não violência, não, né, e ele foi morto pela violência, né, ele foi assassinado em 68, né, e basicamente tem toda essa situação também, né, que a gente percebe. E pouco a pouco essa população negra conseguiu uma série de direitos, né, conseguiu, digamos assim, em grande medida, né, demolir com a perspectiva da segregação, porém a gente sabe que até hoje a gente tem muito racismo, que a gente tem uma série de problemas, né, de racismo, de perseguição, de assassinato da população negra, lembrando sempre que vidas negras importam, né, e não é questão de que outras vidas não importam, né, mas é que são essas vidas que estão sendo abatidas, perdidas, assassinadas, né, então é por isso que tem que se colocar nesse viés, assim, reforçar sobre essas vidas, certo? E então é isso, tá, pessoas? Então tem que saber sobre os direitos civis, é um ponto importante, né? E na aula que vem a gente vai trabalhar então a União Soviética nesse período. Os Estados Unidos eu acho que basicamente eram esses os pontos. Falamos mais dos Estados Unidos quando falamos de Guerra do Vietnã, enfim, né? Daí a gente vai trazer mais algumas questões, tá bom? Se cuida então, até!